Salve galera, mais uma aula sobre stencil. Essa aula de hoje é uma aula sobre stencil fotográfico, que é um stencil a partir de uma fotografia. Tem essas duas imagens aqui que eu vou falar delas. Essa primeira imagem aqui eu ainda vou cortar, eu já imprimi ela em três partes, três vezes. Tem mais duas impressões dessa para fazer. O que é que eu quero falar com essa primeira imagem aqui para depois vir para a do menino? O ideal, quando você for pegar uma imagem para fazer o seu stencil a partir de uma fotografia, é que a imagem esteja mais ou menos assim, com a luminosidade boa, as partes que você tem da pessoa para recortar, elas estão muito bem definidas, Ó, a luz aqui no rosto, dá para ver todas as partes da retratada, no caso, para a gente fazer o corte. Então, o ideal é que o padrão de imagem que você pegue seja imagem de alta resolução, porque elas provavelmente vão vir com uma qualidade melhor, luminosidade melhor, Essa é uma imagem colorida, mas você pode também trabalhar com imagens preto e branco, Também não impede não. Mas a primeira dica é para que você tenha um resultado final muito bom, é que a imagem que você vai trabalhar da pessoa seja uma imagem de alta qualidade com a luminosidade boa. Vamos lá para a imagem do garoto. Essa é a imagem aqui que eu vou trabalhar nesses vídeos. A imagem dele é muito legal porque é uma imagem que tem uma luminosidade muito legal no rosto frontal. E às vezes a luz pode estar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais à direita, Às vezes a luz às vezes está muito diretamente frontalmente no rosto, então ela estoura, tira as expressões do rosto. Mas aqui a luminosidade ela realça as formas do rosto do garoto. E por conta disso, você, com a luminosidade favorecendo as formas do rosto, você acaba percebendo o que é que você vai desenhar nesse primeiro momento. Essa primeira camada que a gente desenhou aqui nessa imagem é a camada de base, é a camada que define a forma do rosto da pessoa que você vai retratar. Então, se ela tiver alguma particularidade no rosto dela, de forma, o ideal é que você desenhe essa forma. No caso do garoto aqui, ó, as bochechas dele aqui são bem acentuadas, Então eu fiz questão de fazer o desenho e terminar justamente esses blocos aqui. Eu fiz questão de terminar justamente onde a bochecha dele dá esse pico aqui, Vamos dizer assim. E nesse primeiro momento, você não vai se preocupar tanto em pegar detalhes da imagem. Você vai pegar as grandes formas que o rosto lhe apresenta. Porque essa camada, justamente como eu disse, é a camada de base, é a camada que vai definir a forma do rosto da pessoa. Nas outras camadas, você vai começar a se preocupar onde é que está o brilho, onde é que a luz está incidindo mais forte, onde é que está a intensidade de brilho mais forte. Mas nesse primeiro momento, você só se preocupa em observar as grandes formas que o rosto lhe dá, ver as partes escuras. O ideal é que você apenas circule nas partes onde a luminosidade do rosto ela é visível. Essas partes escuras a gente não vai desenhar nem cortar, até porque eu vou fazer essa imagem com uma base de cor escura. Então, a partir do momento que eu não recorto esse pedaço aqui de cima do olho, quando eu aplicar a primeira camada, que a primeira camada eu vou trabalhar com tons de marrom, quando eu aplicar a primeira camada de marrom, que é com uma tonalidade diferente do preto, essas partes elas vão começar a se ressaltar. E isso vai deixar o seu trabalho muito mais próximo, do que a gente quer, que vai começar, na verdade, a ficar muito mais próximo do que a gente quer com essa técnica, que é deixar o stencil muito mais próximo da fotografia original. Bem, para esse segundo momento, nós já fizemos, a primeira parte, que foram os grandes blocos que formam o rosto.
Uma coisa que eu não falei no bloco anterior, no vídeo anterior, é que quando você for fazer, não faça os blocos muito afastados uns dos outros, porque isso vai influenciar também no seu stencil. O ideal é que você faça esses grandes blocos, porque eles vão ser a base do seu rosto, né? Como eu vou trabalhar com tons de marrom, e ele é a camada base, o ideal é que eles fiquem bem juntinhos aqui, não colados um com o outro, mas que fiquem bem juntinhos. Vamos lá. Para esse segundo momento, eu já vou analisar, vou começar a fazer uma análise mais minuciosa do rosto do garoto. Se vocês perceberem, né? Se vocês perceberem na primeira foto, ele tem áreas onde está muito mais iluminado do que outra. E a luz está bem mais intensa. Nessa segunda foto, o que é que eu fiz? Eu desenhei justamente, eu circulei justamente as partes onde a luz incide mais forte no rosto. E é isso que vocês vão fazer com a imagem que vocês estiverem trabalhando. Vocês vão pegar a parte do rosto que tem, né, vocês percebem que tem mais de uma linha às vezes nos desenhos que eu faço, porque você dá uma primeira olhada, depois você olha com mais cuidado, você percebe que se a linha não era tão embaixo, era mais em cima. Isso acontece. E aí na hora de cortar, você já vai fazer o corte com mais precisão. Voltando, nesse segundo momento, nessa segunda foto, o que acontece? Você vai circular onde a luz no rosto ela é muito mais forte do que nas outras partes. Nesse primeiro momento a gente circulou o todo. Nesse segundo momento vamos circular, vamos desenhar a segunda camada do rosto, que é onde a luz incide com muito mais força. Aí você percebe, né? O nariz não pega o nariz todo, essa parte do nariz não está iluminada, só está iluminada aqui em cima. A boca, por exemplo, a boca vem aqui iluminando de ponta a ponta o lábio inferior. Tem aqui umas poças, tipo umas poças abaixo do nariz. Não pega essa região toda, mas ela é fragmentada. O queixo também não tem tanta luz, então ele parte do queixo iluminado. Né? Você vai olhando também a testa, essa região central ela é muito mais iluminada. Então é isso, a segunda camada para que a gente consiga analisar a foto é justamente ver onde a luz está muito mais forte. Pronto. Nessa terceira foto, qual é a análise que a gente vai fazer? Se na segunda já foi mais minucioso, na terceira foto é ainda mais minucioso. Nessa segunda foto, nós vamos olhar onde a luz incide com muito mais força dentro da camada anterior. O que é isso, Ramsés? Vou te mostrar. Olha a diferença. Aqui é onde está a luz forte. A luz forte no rosto. Aqui, onde é o brilho dessa luz está muito mais intenso. Né? Você vai destacar nessa terceira camada, na parte onde a luz está, onde o brilho ele se torna muito mais intenso. Na verdade, você vai circular os picos de brilho na imagem. Por exemplo, na testa, que fazia essa forma aqui, na terceira imagem ela já fica uma forma muito mais específica, né? Com essas bordinhas. Mas isso é a minha análise. Você pode olhar essa mesma imagem, pode olhar e pode ver outras percepções. E nessa imagem eu também já faço aqui, ó, o detalhamento do olho, por exemplo, a parte de cima do olho. Aqui eu só fiz as formas gerais, onde a luz está incidindo. Esse terceiro passo ele é importante porque ele vai definir, né, vai definir de vez a imagem que você está fazendo. Por exemplo, aqui embaixo do nariz, onde tinham as grandes poças, agora já tem poças menores, né? Vou chamar de poças, o circular. As poças são bem menores aqui, porque justamente aqui são os pontos onde o brilho está muito mais intenso. Por exemplo, a boca. No segundo momento, nós fizemos a forma geral da boca, do lábio inferior. Já no terceiro, nós vamos só circular onde o brilho está mais intenso na boca. Aqui no lábio, na parte de baixo. O queixo, a mesma coisa. O queixo aqui, bem no meio, tá brilhando. Então, eu circulei.
E nessa camada também eu já faço o brilho interno do olho, eu faço a parte branca do olho também, as orelhas, a parte também é o mesmo conceito do rosto, vale para as orelhas, né? Que é essa parte de onde tá muito mais, onde tem muito mais brilho. Então é isso. É basicamente isso que você vai fazer. O ideal é que você faça isso com muitas imagens, com muitas imagens. Bem, galera, depois que vocês viram aí o time-lapse do processo, né? Esses são os resultados das camadas. Essa é a camada base. Essa camada base, ela foi pintada com o spray da Colorgin Arte Urbana, o caramelo. Caramelo. Que é essa cor aqui, caramelo. Depois, a segunda camada, que é uma camada intermediária. O resultado do nosso desenho ficou assim. Eu pintei com a cor madeira, também da Colorgin Arte Urbana. Não estou fazendo propaganda, gente, da Colorgin. Foram as cores mesmo que eu tinha em casa. E a última cor, que é a cor do brilho, eu não usei o branco, que habitualmente eu usava branco, e o branco ele estoura demais a imagem, dá um brilho muito intenso e deixa a expressão um pouco estranha, né? Não tira a expressividade, mas deixa estranho. Então, dessa vez eu queria ter usado a cor areia, mas não tinha areia. Eu usei a avelã também da Colorgin. E o resultado foi esse aqui, ó. O resultado é esse, né? Ficou bem legal. As cores ficaram bem suaves, essa paleta de cores. A base foi de preto, também da Colorgin. Usei todas as cores da Colorgin Arte Urbana, né? Porque era a cor que eu tinha em casa mesmo para utilizar. E esse foi o resultado. A base, como a base foi preta, reforçou aquelas partes que a gente não utilizou, como por exemplo, o fundo do olho, né? Globo ocular aqui, a parte preta do globo ocular não realçou a sombra do canto do olho aqui até as sobrancelhas, a sombra embaixo do queixo, a lateral direita aqui do rosto, né, que nós não desenhamos nem cortamos porque ela realmente está numa sombra, e aí deu certo realçar essas partes, né? E aí, lembrando aquela parte que eu falei de vocês fazerem bem juntinhos a camada de base. A camada de base, quando ela é bem juntinha, ela dá essa unidade do rosto. Então, essa unidade das camadas, dos traços das camadas, ela dá uma unidade e dá uma suavidade maior. E isso dá um resultado de realismo muito mais próximo da imagem original. Então, galera, é isso. A ideia é que vocês treinem com muitas imagens, esse processo de pegar a imagem colorida ou preta e branca, né? Olharem a intensidade da luz, olharem
quais são as intensidades da luz, né? Nesse rosto mesmo, a gente percebe que tem a camada de base que define o rosto, tem a camada, né, de luz, tem uma camada de luz sobre o rosto, que tem aqui, 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 e tem uma terceira camada, né, que eu fiz com a cor areia, né, areia não, avelã, e é a cor onde a última cor é a cor que define essa expressividade do rosto, pois ela traz o brilho mais intenso dessa luz projetada no rosto. Então é isso. A dica é vocês pegarem algumas imagens, fazerem esse estudo, cortarem e pintarem. Eu fiz com tons de marrom, né, porque eu estou retratando uma pessoa negra, mas vocês podem tentar também com outro tipo, com outros tons de azul, tons de verde, tons de cinza também, que fica muito legal. Ó, pessoal, uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar no vídeo anterior é o seguinte: para que a gente obtenha essa perfeição aqui de encaixe, o ideal é que quando você for imprimir a foto, você coloque umas marcas. Quais são as marcas que eu utilizei nesse stencil? Eu coloquei uns quadradinhos, né, na imagem e imprimi ela 3 vezes. E para que servem esses quadradinhos? Esses quadradinhos são o encaixe que você vai pintar a primeira camada. Você vai pintar a primeira camada, né? Você pinta a primeira camada com esses quadradinhos. E depois, quando essa primeira camada secar, você vem com a segunda camada para fazer o encaixe. E aí, se você não tiver os quadradinhos, você vai ter que fazer no olho e isso vai acabar dando um problema, porque você não vai conseguir encaixar e você vai não obter o resultado esperado depois do trabalho que você teve de cortar. Então, não se esqueçam, quando você for imprimir a imagem, que você possa fazer uma marca, algumas marcas, pode ser um quadradinho, pode ser uma bolinha, pode ser um X. Se você quiser fazer, eu fiz 4 aqui, mas eu poderia muito bem ter feito um quadradinho aqui em cima e um outro aqui embaixo, mas eu preferi fazer 4 aqui para ter um encaixe mais perfeito. Mas isso também cabe teste, tá bom, tá, gente? Com marcas menores, formas diferentes. Então é isso. Importante, além da análise das camadas, para a gente obter esse resultado, é ter as marcações na imagem que você for imprimir, para que a gente obtenha esse encaixe perfeito das camadas. Lembre-se disso. Valeu!